Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio. E hoje a gente trouxe aqui o Cris, que vai explicar um pouco para a gente como elaborar um plano efetivo de marketing, e especialmente nos dias de hoje, com muitas tecnologias, muitas redes sociais, enfim. Será que tudo isso serve para todo tipo de empresa? Você vai aprender bastante com esse episódio, mas antes, Cris, obrigado por ter vindo até aqui. Se apresenta um pouco, você tem um histórico tão vasto dentro de marketing e outras áreas, por favor. Vitor, obrigado pelo convite, obrigado a toda a rede. Você sabe que é engraçado, toda vez que alguém me pergunta profissão, tem que preencher um formulário, eu fico na dúvida sobre o que eu coloco. Comunicador, marqueteiro, executivo, empresário, consultor, conselheiro. E aí, no fim das contas, eu coloco marqueteiro. Eu sou um profissional de marketing, um executivo de comunicação, mas especializado em marketing, estratégia, com muito olhar para consultoria, para negócios, para geração de resultados. Você comentou do plano, né, de como a gente faz aquilo de fato acontecer. Sou conselheiro também, inclusive aqui da rede, obrigado pelo convite, já há algum tempo que a gente está junto. Também sou um viciado em viagens, sou jogador de tênis, sou cantor, um pouquinho de tudo nessa bagunça. E a gente vai fazendo, em geral, projetos que nos enchem de orgulho. E você já passou por empresas tradicionais, empresas em transformação, projetos para empresas digitais. Isso tudo traz uma bagagem grande de universos que às vezes não se comunicam, né? Às vezes não se comunicam, às vezes são quase contraditórios, quase concorrentes, mas eu tenho uma opinião que o digital, o novo, a startup, tem muito a ensinar para o tradicional e a aprender. Eu acredito que esse intercâmbio é muito legal. Eu já estive em empresas imensas, líderes dos seus respectivos mercados, já prestei consultoria para nacionais, multinacionais, já estive em agências com 4 funcionários, e em todas elas eu sempre olho como um projeto, uma ação, um evento, uma consultoria, como algo, como uma campanha é capaz de gerar resultados grandiosos. Mesmo que naquele pequeno ecossistema ele seja grandioso. Nem sempre o grandioso é grande em tamanho ou em volume, mas para aquele projeto ele é. Então acredito que a gente tem uma diferença bem substancial entre o tradicional e o digital, mas hoje, especificamente, eles caminham muito paralelos, porque eu estou me sentindo aqui no sofá quase que do Jô, viu? Estou em casa. Eles caminham muito paralelos porque as tecnologias nos permitem usar as ferramentas de marketing hoje para qualquer tamanho de empresa, de profissional liberal. Então você tem hoje a seu favor uma série de tecnologias que te permitem fazer coisas grandes mesmo sendo uma empresa pequena. Falando especificamente de um plano bem elaborado de marketing, obviamente que vai depender qual é a empresa, o produto, o serviço e tal, mas eu queria ir por uma linha que é a seguinte. Eu vejo duas áreas nas empresas que estão fazendo mais sucesso ultimamente, essas mais recentes, nativas digitais, vai desde do Nubank, Google, Amazon, tal, são duas áreas que ganham protagonismo. Uma delas é a tecnologia. Se você verificar ao redor do mundo, isso vai chegar no Brasil em algum momento, já está chegando, os CEOs são de áreas de tecnologia, né? Antes, os CEOs eles eram muito derivados da área de finanças, o CFO, porque ele diminuía a despesa, né, para aumentar a margem e tal. Hoje não, está muito conectado a esse universo de formação em tecnologia. E a outra é marketing. Marketing ganhou um protagonismo enorme nos últimos tempos, porque não adianta nada você ter um produto incrível se você não conseguir, por exemplo, se for digital, escalar rapidamente, porque daí o seu concorrente pode ir mais rápido, mesmo tendo um produto pior, ganhar mercado e ajustando no meio do caminho, que fica muito difícil para o segundo chegar. Vamos deixar claro aqui, vamos colocar o exemplo aqui no Brasil. O quanto que o iFood escalou rapidamente o negócio dele, ou seja, aumentou a base dele, trouxe muitos restaurantes, muitos usuários, a ponto de depois de 2, 3 anos que a Rappi entrou,
fica mais difícil ganhar aquele mercado. Ou mesmo comparando com o Uber Eats, que chegou mais atrasado ainda, que do ponto de vista de tecnologia, eu vou dizer que é acima ou igual, abaixo é impossível dizer que é, até pela força que tem a Uber no mundo, e encontrou essa dificuldade. Eu poderia citar tantos outros segmentos. Então, o marketing hoje ganha esse protagonismo também em virtude da agilidade desse processo de comunicando bem, vendendo bem, consegue escalar mais rápido, né? Isso falando do nosso universo de empresas nativas digitais. Para o universo de empresas mais consolidadas em outros segmentos, existem desafios até anteriores, que é justamente promover uma transformação, uma inovação digital para passar a usar outras ferramentas que vão trazer mais eficiência e mais agilidade. Mas de um jeito ou do outro, fato é que marketing ganha esse protagonismo. Tem gente que fala que é o marketing de dados, ou enfim, né? Começando, obviamente, do início. Hoje, como é que você entende um plano de marketing? Como é que eu inicio esse processo para a elaboração hoje de um plano de marketing? Primeiro que os exemplos que você deu são excelentes. Eu acho que o primeiro passo é conhecimento. Eu tenho que conhecer o meu produto ou serviço, eu tenho que conhecer a minha audiência, eu tenho que conhecer os meus eventuais concorrentes, e aí eu digo eventuais porque eu posso ser uma empresa totalmente disruptiva que ainda não tem concorrentes. Antigamente, eu caminhava pelo meu bairro, via um outdoor, ou olhava uma loja na rua e entrava naquela loja. A comunicação visual, o PDV, né, o ponto de venda, era o que mais chamava a minha atenção. Evidentemente, eu tinha um anúncio na televisão, eu tinha uma publicidade no rádio. Hoje, eu tenho que pensar, acima de tudo, que a minha audiência tem um comportamento diferente. O exemplo do iFood, eu vou continuar nele. Eu consumi muito iFood, restaurante. Em determinado momento, inteligentemente, o iFood me permitiu fazer mercado. Por quê? Primeiro ele entendeu que eu posso pedir em casa aquela comida pelo aplicativo que em algum momento eu pedi pelo telefone, pelo delivery, né, pela ligação na pizzaria. Mas eu ainda ia a pé ao supermercado ou de carro ao supermercado. A minha agenda é cada vez mais digital. Eu não sei você, Vitor, mas eu acho que eu sei. Eu não faço nada sem meu celular. Então o iFood já me colocou o mercado junto, eu posso fazer o mercado também. E aí eu também já posso fazer a farmácia. Aí eu olho para o Mercado Livre que antes eu comprava coisas úteis de casa, algum item que me faltasse, eu faço mercado também pelo Mercado Livre. Então, o plano de marketing tem que ter um profundo conhecimento. Eu acho que o maior erro de nós, marqueteiros, é quando a gente vai com base no eu acho que. Eu pude achar. Ter feeling é importante. No passado dava para achar. Hoje, com todos os dados que a gente tem na palma da mão com tanta facilidade, você tem que ser naturalmente um minerador de dados. Acima de tudo, você pode ser qualquer profissional. O CEO, seja ele da área de marketing ou da área de tecnologia, ou o estagiário de marketing. Minimamente, uma skill necessária é ler dados. Você não precisa ser o maior especialista, até porque tem cursos próprios para isso. Mas você tem que conseguir entender, com base no que você tem na mão, onde eu quero chegar. Se eu sei que ninguém mais passa naquela rua para comprar omeprazol quando tiver problema no estômago, não adianta eu anunciar omeprazol naquela rua. Mas como eu vou saber aquilo? Pesquisando comportamento de compra, pesquisando onde essas pessoas colocam no Waze o endereço da farmácia. O meu Waze, o meu Google Maps é uma fonte de dado importantíssima para quem quer me oferecer serviços. Ele sabe por onde eu me desloco. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, eu uso muito bicicleta. E eu não tenho bicicleta, eu uso a do Itaú. Eu faço aquele bike sampa, eu viajo muito, eu uso o Airbnb. A minha vida inteira está digitalizada. E os meus dados inteiros, anonimizados ou não, respeitando evidentemente a Lei Geral de Proteção de Dados, são fonte para que outros marqueteiros como eu definam os melhores caminhos. Então a palavra de ordem para mim é conhecimento. Eu tenho que conhecer produto, serviço, audiência, necessidades. Às vezes eu as crio, mas eu tenho que ter conhecimento. E aí é uma zona
de intersecção até com o próprio produto que a empresa oferece, né? Então, acaba que o marketing ele pode antecipar uma inovação que o próprio cliente está demandando. Porque muita gente acha que nasce do céu, a inovação, etc. e tal, mas tem alguns casos, você está mensurando lá comportamento, interação, esse tipo de coisa, e aí, por meio dele, fazer o que você falou, ó, vou criar uma outra vertical aqui porque tem demanda. Exatamente. Mas fora daquela questão envolvendo marketing para venda, marketing para justamente conversão, existe uma outra perna do marketing que é o brand, a marca, né? Construção de marca. E aí a gente tem grandes desafios também. Porque se eu perguntar para qualquer um hoje o que é uma Amazon, ninguém consegue definir, certo? Porque a Amazon é um serviço de nuvem, a Amazon eu compro o livro, eu compro o equipamento, Alexa, eu tenho uma série até streaming. Então, assim, antes as empresas estavam muito... A minha marca é nichada e ela trata de vestuário fitness. Acabou. Havaianas era apenas uma sandália, um chinelo, um flip-flop fora do Brasil. Mas você tinha clareza do que era Havaianas. Era mais fácil. Hoje você tem... Você deu o exemplo da Amazon, que é perfeito. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui nos assistindo usam a Amazon enquanto hospedagem, o AWS. Quantas pessoas têm o Prime Video, que é da Amazon. No Brasil, um pouco menos popular do que lá fora, mas surgiu como uma livraria virtual, né? Comprar livros. Hoje, eu uso a Amazon demais, especialmente porque eu uso Livelo, compro a Amazon, pontuo, todo um universo digital de gamificação e de pontos e de milhas e de viagens. É tudo muito conectado. O lado do marketing, do branding, da marca, da construção de reputação, de relevância, eu acho que é o que eu mais gosto. É o que me dá mais prazer, assim, uma das minhas especializações é justamente crises de imagem, mas gestão de marca, para prevenir crises de imagem. Eu acho que você construir uma marca sólida e forte é um exemplo claro de que se eu pego o meu iPhone e tampo a maçã, todo mundo sabe que é um iPhone. Se eu pego uma garrafa de Coca-Cola sem nenhuma informação, todo mundo sabe que é Coca-Cola. Mesmo que a Coca-Cola tenha na Coca-Cola Company outros produtos. Mesmo que eu use Apple Watch, AirPods, outros equipamentos da Apple, as pessoas vão naturalmente vincular majoritariamente ao iPhone. A Coca-Cola Company, majoritariamente, a Coca-Cola. Então, eu acho que o poder da marca, ele está muito atrelado àquilo que você entrega de valor para o seu consumidor. Eu sou um brand lover de poucas marcas, mas a Amazon, a Apple, a Heineken e a Nespresso são marcas que eu sou um aficionado. E eu tenho, como marqueteiro, muito orgulho dos meus colegas marqueteiros publicitários que criam algumas ações, não campanhas publicitárias, mas ações de marca. Eu não sei se você consome Nespresso, cápsula. Todas as vezes que eu vou a uma loja da Nespresso, a uma unidade física da Nespresso, eu uso muito a do Shopping Eldorado, eu dou o meu CPF, ele sabe todo o meu perfil, mas mais do que saber o meu perfil, porque qualquer loja que eu dê o meu CPF vai saber as minhas últimas compras. Ele me oferece, gratuitamente, obviamente, que está envolvido no custo da compra, a gente que sabe o bastidor perde um pouco do brilho, mas faz de conta que nós não soubéssemos o bastidor. Ele me oferece sempre um gift complementar ao que eu já tive na minha última compra, seja ela 2 meses atrás ou 6 meses atrás. Então eu tenho um ambiente na minha casa hoje que é praticamente uma cafeteria completa, só de produtos que a Nespresso me oferece gratuitamente. Apenas pelo fato de gerar identificação e relacionamento do consumidor com a marca. Posicionamento, reputação, branding, valor de marca está diretamente relacionado ao sentimento do seu usuário para com aquilo que você oferece a ele. Tem como você metrificar? Tem. Tem como você precificar o seu valor de marca? Tem. Mas na última linha o que vale é se você vai indicar Nespresso sim ou não para o seu vizinho que ainda não conhece Nespresso. Você citou exemplos que me ocorrem outros, que até são situações laterais, não tem necessariamente a ver
com o que a empresa está vendendo, mas gera esse valor de marca absurdo, né? Recentemente, a Reserva está testando abrir uma cafeteria dentro da loja, né? Então, as pessoas... E isso dialoga com o que está acontecendo hoje, né? Tem que necessariamente ir à loja para comprar, porque ela pode comprar online, ela tem que querer ir à loja. Quando você muda o verbo de precisar ir, de ter que ir, para querer ir a uma loja, pô, você precisa gerar uma outra ambientação e experimentação. Exatamente. De acordo com o perfil, enfim, do público que você tem. Tem um ponto, Cris, que a gente pode até abordar aqui, que eu acho que é bastante relevante, tem a ver bastante com marketing também, que é uma área transversal dentro das empresas ultimamente, que nem tecnologia, que ela também tem sido bastante transversal, então sempre faço paralelo das duas áreas, que é a criação de comunidade, que é você conseguir criar uma comunidade sólida o suficiente de clientes, que antes a gente não chamava de comunidade, podia chamar de clientes fiéis, de clientes que indicam e tal, mas que na prática essa é uma comunidade ali cativa que acaba recomprando, aumentando o LTV, que é quanto que comprando e recomprando ali. Como criar uma comunidade? O que está envolvido? Você falou de marca ali, que tem valor, de experimentação e tal, e a comunidade? Ótima pergunta. Só vou dar mais um exemplo. Você comentou da Reserva, que eu também sou fã. Pô, sou fã de muita coisa, né? Eu falei que eram poucas. O Santander criou o Work Café dentro das agências bancárias do Santander, muito nessa linha também, da pessoa ter uma cafeteria e um espaço de coworking mesmo, um espaço de trabalho para abrir seu notebook, justamente porque não apenas a falta de necessidade de ir ao banco, mas por muitos anos era uma frustração ir ao banco e pegar fila. Então vamos lá, falando sobre comunidade. Primeiro que esse LTV, né, para quem está nos ouvindo, é o Lifetime Value, que é esse tempo que o cliente fica contigo e quanto ele consome ao longo do tempo. Isso gera um indicador de marketing muito importante, muito estratégico, assim como o CAC, assim como o CPC e tantos outros. Como que eu gero uma comunidade? Acima de tudo, oferecendo um conteúdo de valor para a pessoa. Colocar o meu cliente num grupo aleatório, seja um grupo de WhatsApp, seja um gamification qualquer, numa plataforma qualquer, apenas para dizer que ele é parte de algo, ele vai sair imediatamente. Se eu não conseguir te entregar, Vitor, algo que seja útil, único e personalizado, não faz sentido. Antes, eu queria reclamar de algo, eu ia no Reclame Aqui, eu mandava uma mensagem, esperava uma resposta. Hoje, a relação empresa, cliente, marca, consumidor é assim, eu vou na sua rede social, eu coloco um comentário, eu quero que você responda para o Cristiano. Não adianta você me dar uma resposta automática. Então, para a comunidade funcionar, ela tem que ser personalizada. Por mais difícil que isso seja, mesmo que eu crie clusters, mesmo que eu crie grupos, nichos, eu preciso entregar valor real para o Vitor. Se o Vitor gosta de roupa escura, não adianta eu mandar todo dia um anúncio de camiseta branca e um conteúdo falando que camiseta branca é melhor que camiseta escura. Você vai falar assim, cara, ele não me conhece. Então conhecer, de novo, né? Conhecer o seu cliente, entregar para ele não apenas valor individual, mas as conexões com aquelas pessoas que também fazem parte daquela comunidade. O conceito de comunidade é que mais de uma pessoa conviva, troque, se relacione harmoniosamente e que evolua em conjunto. Então, se eu sou, vamos dar um exemplo prático, se eu sou uma loja, uma marca de carro importado, eu escrevi um artigo recente sobre isso, né? Infelizmente, a gente vê hoje motorista de Porsche, não sei o que é a Porsche, o carro da Porsche. Eu sou um jornalista de formação e a imprensa tem, infelizmente, o viés de espetacularizar muito o que é negativo em detrimento daquilo que é positivo. Então, se eu sou a Porsche, eu até entreguei um plano gratuito lá para a Porsche no meu artigo com todos os passos que eles poderiam adotar nesse momento e a BMW também.
Se eu quero criar uma comunidade, e já existe uma comunidade, os donos de Porsche já têm esse conceito de grupo, esse clima, né, de comunidade, de exclusividade. Eu posso aproveitar a minha crise e entregar para essas pessoas um conteúdo sobre segurança no trânsito, posso entregar um evento absolutamente premium, fechado, para convidar poucos clientes, usando um simulador exclusivo da Porsche sobre velocidade nas vias brasileiras. Porque um carro alemão, desenvolvido, pensado numa estrada europeia, tem uma velocidade que não condiz com as estradas ou as ruas da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo esburacadas. Então você tem toda uma entrega de qualidade personalizada e tem que ter volume e periodicidade. Eu não posso criar uma comunidade, falar com você em janeiro e mandar outra mensagem para você em dezembro. Eu preciso ter uma rotina, assim como eu tenho com os meus amigos, com os meus familiares. Eu vejo exatamente isso, o que mostra o tanto que tem espaço para os profissionais de marketing no Brasil, porque são pouquíssimas empresas que fazem isso. A questão, por exemplo, do café, pode ser que eu, como cliente lá da Nespresso, queira conteúdo sobre cada um dos cafés que eu estou comprando. Um vídeo de 1 minuto lá, um TikTok da vida, da onde que veio, por que que veio? Ou, por exemplo, quando eu compro uma máquina da Nespresso, eu tenho que ler o manual. Por que que não me gerou um QR Code, um vídeo de 1 minuto mostrando a máquina, como opera, como limpa, como tudo? Mais intuitivo, mais simples, mais rápido, menos burocrático, né? E aí você tocou num ponto que eu acho que é essencial, entender esse comprador na sua integralidade, porque o comprador da Nespresso pode ser que tenha outros interesses que, se você agregando valor de acordo com esses outros interesses, que não necessariamente precisa ser café, isso vai gerando um vínculo com a marca de uma tal maneira. Uma das que melhor fez isso ao longo do tempo, até ficou vanguarda mesmo, assim, foi a Red Bull, né? De um simples energético virou um time, que vira uma outra coisa e tal, e, todo mundo sabe o que é a Red Bull. Criou-se, sim, uma comunidade ali em torno daquilo ali, com coisas que não necessariamente são tão imediatas, lógicas, né? É energético isso. Não, né? Não. E a Red Bull tem uma característica muito interessante de marca e de memória de marca, que se você pega qualquer propaganda da Red Bull, não aparece a lata de energético. Aparece o desenho te dando asas, mas não precisa aparecer o energético. Porque a Red Bull é um conceito. Ela te dá asas, ela te dá força, ela te dá energia, ela é um apoio. Mais do que um líquido, uma bebida, a Red Bull te ajuda a fazer melhor o que você tem para fazer. E aí vira uma escuderia, tá na Fórmula 1, aí tá em time de futebol, aí patrocina grandes eventos, aí ela se aproxima do consumidor, que hoje, mesmo que você tome Monster, mesmo que você consuma outros energéticos, você fala, deixa eu tomar um Red Bull. Virou Gillette, virou Bombril. Ela conseguiu esse feito raro, que a gente conta nos dedos da mão, quais são as marcas, quais são os produtos que viram marca. Eu não compro, eu não sei nem como é que chama cotonete, hastes flexíveis. Eu compro cotonete, independentemente da marca que você compre. Então a Red Bull é um excelente exemplo. E tem agora uma tendência que é bem mais recente, a de todas, né? Que antes não era possível havia algumas tecnologias disponíveis, mas não do jeito que está acontecendo agora, né? Se você olhar nos últimos 15 anos, que do ponto de vista histórico não é nada, as marcas elas produzem o seu próprio conteúdo. Então, você vê o Nubank tem um canal do YouTube dele, ele produz o próprio conteúdo, ele não depende da imprensa, muitas vezes ele coloca na newsroom dele e fala, imprensa, tá aqui o material bruto, busquem. E aí veio uma segunda etapa disso, né? O que antes era concentrado em poucos veículos, agora todo mundo virou produtor do seu próprio conteúdo, e a segunda fase foi entrar em algumas mídias digitais que antes ninguém entrava.
exemplo, a Anitta tem um desenho animado, infantil. Ela está trabalhando uma outra geração de fãs. A Barbie demorou um século para virar um filme. Era uma boneca. Um filme. Pô, hoje a gente fala, meu, o cara ficou atrasado 100 anos para fazer o negócio. As fãs que usavam Barbie chegam no cinema de bengala já. Né? E agora tá vindo videogame. Então as marcas estão invadindo já o território de games. Ou tendo uma participação em algum game já famoso, ou tendo seus próprios jogos. Então, ou seja, a capacidade de uma marca comunicar com o seu próprio conteúdo em todas as mídias possíveis, agora é infinito. Antes não. Antes era uma coisa assim, que hoje a gente olha para trás, tem muita marca que ainda faz isso, era, contrata uma agência de publicidade, elabora uma campanha, pega TV, rádio, revista, joga para a galera e espera vir. Um marketing, uma comunicação muito tradicional. O que você está descrevendo, que as pessoas vão acompanhar cada vez mais daqui para frente, chama-se Creator Economy. Essa economia dos criadores que vai envolver e já está envolvendo os influenciadores e os micro-influenciadores que passam de apenas te influenciar com o conteúdo que eu recebo, os recebidos, recentíssimos, 1, 2, 3, 5 anos atrás, para ser o gerador do conteúdo. Eu como influenciador ou eu como marca. Como marca, quando você se torna o produtor do seu próprio conteúdo, você ganha uma força gigantesca, porque você passa a entregar para a sua audiência aquilo que ela precisa e ela nem sabia que precisava. Vamos usar outro exemplo, então, que eu acho que fica fácil de visualizar. A Budweiser, quando a gente teve Copa do Mundo aqui no Brasil, Copa do Mundo em outros países, criou o Bud Basement. Era um espaço, aqui em São Paulo, imenso, em que as pessoas podiam ir lá para assistir os jogos da Copa do Mundo. Eu fui, eu achei aquilo genial. Ele é uma marca de cerveja e naquele momento eu não estava indo lá pela cerveja. Eu estava indo a um bar, basement, né, um porão criado pela Budweiser e que cada uma das ativações era uma ativação da Budweiser. Então você podia fazer sua tatuagem ali, você podia comprar sua roupa e personalizar ali em todo momento que você via Bud, 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 Bud. Então você automaticamente vincula um momento super emocional para o brasileiro, especialmente que é a Copa do Mundo, a Budweiser. Chega na próxima Copa do Mundo, seja onde ela aconteça, o que você espera? Qual é a próxima? Onde vai ser o Bud Basement dessa vez? Então, é um exemplo de como a marca gera conteúdo, experiência e domina a narrativa. Eu não preciso esperar o jogo passar na televisão para que apareça a Budweiser ali. A Bud transmite o jogo. A Cazé TV agora é um grande exemplo de que o Casimiro Miguel, aquele cara que reagia aos vídeos engraçados na internet, que foi crescendo, 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 ele, o influenciador, virou o canal. A Anitta, como você deu o exemplo, a Anitta é uma máquina, né? Ela é a criadora, a diretora de criatividade e inovação da escola, ela que cria os sabores da Beats, ela cria o BPM, ela cria os jogos, ela tá lá no Discord, na Twitch. Então, você assumir a rédea do conteúdo nessa Creator Economy é um grande exemplo de como você consegue fazer, por exemplo, as comunidades funcionarem. Vou te dar um exemplo recente. Estava trabalhando para uma empresa de telemedicina. E aí nós precisávamos fazer um grande lançamento de um aplicativo de telemedicina popular. Custava R$ 29,90 por mês, com consultas online limitadas, especialistas ilimitados. Só que quem contrata isso é um público das classes majoritariamente C, D e E. Esse público das classes C, D e E, ou ele vai assistir o programa do Ratinho, o SBT, alguma coisa mais popular na TV, ou ele vai seguir perfis de influenciadores no TikTok e no Instagram que são donas de casa, que são aposentados. Então o que nós fizemos? Criamos uma squad com 40 influenciadores
que se você perguntar para o Vitor ou para o Cristiano, eu não conhecia, eu não seguiria jamais aquelas pessoas, porque não é o conteúdo, eu não sou um cara que vai cozinhar no dia a dia, então eu não sigo esse tipo de conteúdo. A audiência consumidora daquele aplicativo de telemedicina seguia. Então foi inacreditável quanto que de um mês para o outro aumentou 318% de conversão quando a gente saiu de uma tradicional publicidade no Instagram, no Google Ads e tudo mais, para uma squad de 40 influenciadores que se comunicavam exatamente com aquele público-alvo, falando com eles sem mostrar o aplicativo. Porque a conversa era, caramba, tô com dor de cabeça, mas eu não tenho plano de saúde. Então o que eu vou fazer? Pô, mas eu consigo pagar R$ 29,90 por mês. Resolvido. Então é você trazer para essa nova forma de fazer marketing a sua necessidade, mas com entendimento. E assim, uma ferramenta tradicional do marketing, né, que era o teste AB, segue fazendo, você tem que testar. Você vai entender que plataforma A funciona, plataforma B não. A gente, marqueteiro, é refém de terceiros, na maioria das vezes. Um exemplo de agora, né? Pode ser que o dia que você assista isso no futuro, essa situação já tenha mudado, mas hoje, atualmente em setembro de 2024, nós temos o antigo Twitter, né? O X, o X, fora do ar no Brasil. Quantas são incontáveis as empresas que tinham suas campanhas milionárias de marketing rodando no Twitter Ads. E da noite para o dia, toda aquela sua estratégia cai. Seja por uma decisão que não compete a mim, eu não tenho poder sobre ela, ou seja porque qualquer outra plataforma mudou o seu algoritmo da noite para o dia. E tudo aquilo que eu planejei, estruturei em termos de SEO ou de SM, muda da noite para o dia. Então, há necessidade de você estar o tempo inteiro garantindo que você é o dono da narrativa. E quando a marca cria o seu próprio conteúdo e não depende dos canais tradicionais, sejam os mais antigos, né, imprensa, TV ou rádio, ou a internet, os sites, os blogs, ou agora as mídias sociais, quando você tem condições de estar em outros ambientes, como o exemplo da Bud, você é o dono da sua narrativa. E aí você fica menos dependente dos fatores externos. Cris, aí a última pergunta, até entrando numa zona cinzenta, tá? E perigosa, porque aí eu já entro num cenário Black Mirror. Que é o seguinte. Gosto muito. A partir do momento que eu sou o produtor do meu conteúdo, eu tenho mais dados sobre a minha audiência, nasce quase que naturalmente uma questão de posicionamento ideológico. A necessidade da empresa se posicionar politicamente. Não estou falando que antes não acontecia não, mas acontecia no bastidor. Acontecia menos, menos. E era menos exposto. Exato. Hoje, se você tem uma comunidade, sei lá, a comunidade, vamos dar um exemplo, a comunidade da Natura, ela já tem uma predisposição para algo que os dados ali vão mostrar para um determinado posicionamento político, real, sim, né? E aí a gente tem uma interferência de todas as empresas dentro de um processo social, democrático, de participação, de diálogo. Como é que você vê essa situação? Porque no limite a gente tem um ingrediente que a gente nunca teve na história da humanidade, porque a capacidade de um indivíduo isoladamente se comunicar é uma coisa, de uma empresa produtora do seu próprio conteúdo é outra totalmente diferente. É uma polêmica, para mim não tem nenhum assunto que eu não fale. Eu falo sobre todos e eu tenho uma opinião muito neutra em relação a isso. Até porque, na condição de quem já trabalhou com todos os espectros, eu tenho a seguinte opinião. Você deu o exemplo da Natura. Eu vou dar, sem dizer o lado, eu vou dar o nome de uma empresa, que é a Havan, do outro lado do espectro. O cliente da Havan, que conhece o Luciano Hang e o seu posicionamento, pode estar muito alinhado àquilo que ele prega ou defende. Mas talvez o cliente da Natura, que esteja numa cidade lá de Santa Catarina, onde a Havan nasceu e tem a maioria das suas unidades, esteja precisando de um acessório que só venda na Havan. Então ele vai falar assim,
Concordo com as falas do Luciano Hang? Não. Mas, pô, eu preciso tanto desse hidratante que eu vou lá. A minha opinião é, na maioria das vezes, as empresas hoje são cobradas por posicionamento. Você sendo uma Natura, que é uma empresa que se posiciona como sustentável, que é uma empresa que se posiciona como preocupada com as questões sociais, econômicas do Brasil, do mundo, do meio ambiente, as questões climáticas, o inconsciente coletivo não pede que a Natura se posicione politicamente, porque o inconsciente coletivo vincula essas pautas à esquerda. O inconsciente coletivo, mesmo que o Luciano Hang não estivesse no palanque falando, o trajar dele, o inconsciente coletivo já o vincularia às pautas de direita. Quando você não está nitidamente exposto, você tem duas opções: se expor ou tentar manter a neutralidade. A gente busca sempre, nas estratégias de marketing, buscar alguma neutralidade que não faça com que haja um afastamento dos seus clientes, a não ser que você deliberadamente não queira atender pessoas que pensem diferente de você. Pessoas que tenham opiniões políticas ou ideológicas diferentes das suas, e acontece. Quando você vê uma empresa como a Lacta, que fez uma campanha do BIS, e escolheu uma pessoa que se posiciona de maneira tão intensa para um espectro da política, consciente ou inconscientemente, ela estava, talvez, escolhendo perder alguns dos seus outros clientes. Eu posso quase apostar com você que quem compra bis continuou comprando bis. Eu não tenho dados para te dizer isso é um chute. Mas eu posso quase apostar que ninguém deixa de comprar bis porque o Felipe Neto fez propaganda. Ou quem não gosta da Anitta não vai deixar de comprar alguma coisa que a Anitta pareça. O barulho, especialmente no mundo das redes sociais, tende a ser maior do que os resultados em si. Eu fiz uma pesquisa especialmente sobre a Porsche, para falar recentemente nesse meu artigo sobre os recentes acidentes envolvendo motoristas, porque a Porsche sozinha não vai matar ninguém, o carro não vai matar ninguém. O valor de marca da Porsche nos últimos 6 meses aumentou. As vendas da Porsche nos últimos 6 meses aumentaram, porque o consumidor de Porsche, o comprador de Porsche, entende que se eu estiver com o meu carro estacionado, ele não vai matar ninguém. Ou que se eu estiver dirigindo conscientemente, ele não vai matar ninguém. É o ser humano que faz a atitude, não é o veículo ou o produto. Então, quando a empresa for cobrada, há necessidade de um war room, você reunir ali, recomendaria pelo menos a sua área de comunicação e marketing, a sua área de compliance, o seu jurídico e, acima de tudo, o seu CEO ou acionistas. Porque no fim do dia, quem dá o direcionamento dos seus posicionamentos e dos seus propósitos é o seu acionista ou o seu CEO. Caso você seja cobrado, avalie muito claramente sobre se vale a pena se posicionar ou não. Se for indispensável, posicione-se. Mas o Brasil, especialmente hoje polarizado, assim como os Estados Unidos também vivendo um processo de polarização devido às eleições presidenciais, eu recomendaria muito parcimônia para que você não dê um tiro no pé e daqui a pouco tempo você olhe para trás e fale: Geraldo Alckmin, hein? Gravou um monte de vídeo falando mal do Lula e hoje é vice-presidente. E tá tudo bem, porque esse é o jogo político. Eu admiro, de alguma forma, o posicionamento um pouquinho de cada um. Não tem ninguém 100% certo ou 100% errado. Então, como o jogo muda muito rápido, a marca não muda. A BIC não mudou nos últimos 60 anos. A Apple continuou entregando iPhones de qualidade nos últimos 10 ou 15 anos. O jogo político mudou. Então a gente tem que ter muito cuidado ao vincular a marca com a política momentânea. Pô, Cris, matou a pau. Como é que o pessoal te encontra? Cara, LinkedIn, estou no LinkedIn, Cristiano Caporici, no Instagram, @Caporici, Caporici, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, tem os meus e-mails, tem os meus contatos. Quiser conversar sobre comunicação, sobre marketing, sobre inovação, sobre tendências de marketing, o que vem por aí de inteligência artificial, IoT, tudo que a gente ouve o pessoal falando, que parecia tão distante, mas que já está no nosso celular, só me contatar que a gente bate um papo. Obrigadão. Obrigado eu pelo convite. E você que ficou até aqui, não deixe de assistir o próximo episódio, que eu tenho certeza que você vai aprender um montão. Beleza? Até!